Depois do intervalo regulamentar cumprido, nós vamos agora retomar aqui a sustentação. O curto intervalo agora você cumprido. deu uma de Sebastião. Agora você está aprendendo com o doutor Sebastião. Eu curto o intervalo cumprido, mas não foi possível. Vamos apregoar o próximo, por favor. Na pauta do doutor Jales, no 29, inscrito doutor Leonardo Alvim Torres, pela recorrente reclamante. Pauta do doutor Jales, 29. O advogado está presente? Está sim, né? Doutor Jales, quando tiver condição. São dois advogados inscritos, né? Não, doutora Camila. Doutora Camila não compareceu? Não. Só o advogado do reclamante, né? Doutor Jales, anunciar a proposta de voto. Pela ordem, excelência, eu gostaria só de confirmar, porque na pauta ali estava como Usifest e uma outra empresa. Eu estou pelo Gabriela versus Associação Mário Pena. Pela recorrente reclamante, o senhor está. Isso, né? isso. Ah, sim, mas é isso mesmo, né? Peraí. É porque tem Usifest aqui no... Não tem Usifest. O meu também não coincidiu, não. Estou abrindo de novo para... É o número... ver. Doutora Marina se inscreveu para substituir no processo do doutor Antônio Carlos. Mas isso é o número 3, né, do Antônio Carlos. Estamos julgando o doutor Jales. Agora é o número 29. E o 29 é Gabriela e a Associação Mário Pena, não é isso? Isso, exatamente. Correto. Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Minha proposta de voto é longa. Conheço do presente recurso ordinário, rejeito as preliminares e no mérito. Eu já estou adaptando o entendimento majoritário da egrégia turma, dou-lhe provimento parcial nos termos da fundamentação acima para acrescentar a condenação às horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal, de forma não cumulativa, por todo o período contratual, como se apurar pelos cartões de ponto, bem como 1 hora extra pela falta de concessão regular do intervalo entre a jornada, e tem um da súmula 437, colhendo testa, em razão da jornada arbitrada nos períodos de 21 de 5 de 2013 a 30 de 7 de 2014 e de 31 de 7 de 2014 a 11 de 5 de 2015, deduzidas todas as horas extras pagas ou compensadas. Para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza salarial das verbas acrescentadas à condenação, ressalvados reflexos, férias, indenizados crescidos de 1/3, depósito do FGTS, respectivo multa de 40%. Elevado o valor da condenação para 10 mil, das custas para 200 pela reclamada. É minha proposta, senhor presidente. Pois não. Então, o doutor Leonardo tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou me ater, então, à questão do pedido da preliminar de impedimento do doutor Vitor, uma vez que ele é o procurador da reclamada. Então, entendo, no meu humilde entendimento, que ele não tem isenção alguma para depor como testemunha, né? Salvo isso, ainda, se não fosse, ele se declara como gerente jurídico da empresa, o que, pelo depoimento da outra testemunha da reclamada, resta comprovado o poder de gestão que esse cargo tem dentro da instituição, uma vez que ela própria, no depoimento da carta precatória, ela afirma de forma contundente que ela contratou as paradigmas, né, a reclamante e as paradigmas, ou seja, ela tem um poder ali dentro, acima dos outros, um poder incomum, né, aos outros funcionários. Então, eu peço que Vossas Excelências analisem essa questão, além do impedimento do inciso 3, parágrafo 2º do artigo 447 do CPC. Não vejo a isenção dele em depor nada desfavorável à empresa, né, à reclamada, mesmo porque, se ele é quem fornece todos os instrumentos para a defesa alegar algo em depoimento que vá de encontro a tudo aquilo que ele pede que seja falado em defesa da reclamada, ele coloca o próprio cargo em risco. Então, acredito que seria o mais conveniente aí reformar a sentença nesse sentido, né, de excluir esse depoimento do senhor Vitor. Com relação ao ponto da equiparação,
Excelências. O fundamento do pedido ele é basicamente na função exercida pela reclamante e pelos paradigmas que era de advogado. Tanto é que, para a contratação, é necessário a inscrição desses na OAB. Então, inclusive, é fato incontroverso isso, que as próprias testemunhas falam que todos eram advogados e todos compareciam a audiências, faziam peças, defesas, peças outras. Né? Então, a questão da função exercida, eu acho que é bem claro que todos eram advogados. Em que pese o doutor Vitor, um dos paradigmas, ter se tornado o gerente, após a demissão da doutora Priscila, né, que está até isso nos autos, esse período pretérito, todos eles exerciam a mesma função, sem hierarquização. Né? Independente se a reclamante atuou um período em contratos, ela, para emitir qualquer parecer, ela é uma advogada, ela tem que fazer isso com bases jurídicas, né, apontando os termos jurídicos e as consequências. Então, é nesses termos que eu peço a reforma. Peço que concordem com a parte em que ele reformou das horas extras e reformem os outros pontos. Pois não. Neste relator? Senhor presidente, a pretensão foi apresentada aqui como nulidade da sentença, porque o juiz indeferiu a contradita. No caso, não há nulidade. O juiz pode, a critério dele, aceitar ou não a contradita e depois vai haver a revisão do mérito. Mas nulidade, por essa razão, não existe. E o meritíssimo juiz aqui aplicou aquele entendimento do coleno TST, que o fato dele ser empregado, etc., não resulta em impedimento, nem em suspeição. E por que ele depois, como testemunha? Porque a reclamante o apontou como paradigma. Como ele era advogado, a empresa, a Associação Mário Pena, solicitou que ele prestasse depoimento para esclarecer essas nuances que sempre acontecem nesse caso. Então, estou mantendo a respeitável sentença nesse ponto. E também aqui, essa equiparação com os colegas Vitor de Mello e Flávia Brandão Nascimento, também estou negando provimento, transcrevendo a sentença e demonstrando aqui que somente empregados que realizam exatamente a mesma função têm direito à equiparação salarial. Não é o caso. Aqui está, como consta da prova, foi uma prova minuciosa, existia diferença entre os advogados, razão que impede o acolhimento tanto da nulidade como da contradita e também da equiparação. Portanto, senhor presidente, eu mantenho meu voto como foi proposto. Desembargadora Maristela. Senhor presidente, depois da sustentação na tribuna, eu fui dar uma olhada no depoimento da reclamante e vejo que ela declarou o seguinte a respeito do intervalo entre a jornada. Até outubro de 2014, começava a trabalhar às 8 e ia embora às 17. Laborava de segunda a sexta, folgava aos sábados e domingos. E até outubro, ela possuía 1 hora de intervalo. Então, senhor relator, eu estou propondo reduzir as horas intervalares a partir de novembro, por conta desse depoimento pessoal da reclamante. Doutora Marcela, eu prefiro manter, se for o caso, se eu ficar vencido, eu faço a alteração, mas eu acho aqui o seguinte, houve depoimento de todas as testemunhas, o processo foi muito bem instruído, eu não vejo aqui necessidade dessa diminuição de intervalo entre a jornada para reclamante, não, eu mantinha meu voto como foi feito. Porque eu acho que se ela confessou que até outubro ela fruía de 1 hora, eu entendo que essa confissão real sobrepõe a todas as provas. Doutor Lucas. Dá uma olhada lá no depoimento. A senhora está sugerindo que diminuir. Que fosse limitar a condenação dos intervalos. Nesse período, excluir as horas intervalares do período até outubro de 2014. Até outubro, inclusive. Fica assim, então, vencido. Estou achando que é razoável pelo depoimento 2014, pessoal. Até outubro. Inclusive, porque até outubro ela falou que fruía de 1 hora. 2014, inclusive. E quanto ao restante, permanece o voto conforme anunciado. Então, quanto ao restante, a unanimidade nesse ponto vencido o relator. Eu faço adaptação. Isso. Você vai ficar vencido? Ficou vencido. Eu fico vencido nessa adequação. O Eu resultado até fica proclamado. Aí, tá?
Vamos ao próximo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Agora, passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 03 da pauta, inscrita a doutora Marina Vanderlei Graciano Costa, pela recorrente Usifest Logística Industrial. Agora sim, o processo da Usifest, número 03 da pauta. Doutor Antônio Carlos é o relator para denunciar a proposta de voto. Voltando aqui, doutor Jales, eu estou achando que o senhor nem vai ficar vencido, se eu só achava que não era devido, que não era devido. Então foi o caso. Conheço do recurso interposto pela RE. No mérito, dou-lhe parcial provimento para a letra A, excluir da condenação os domingos laborados em dobro e determinar que sejam as horas extras acrescidas adicional de 50% na vigência da CCT 2012, 2013, 2013, 2014. Letra B, autorizar a reclamada a comprovar na fase de liquidação os requisitos legais para benefício da desoneração da folha de pagamento em relação às contribuições previdenciárias, devendo o juiz condutor da execução analisar a questão. Conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, número 1, acrescer a condenação diferença de comissão no período suprimido, calculado pela média do período anterior à alteração legislativa, observados os mesmos critérios e a base de cálculo na origem, deferidas na origem, com base no laudo pericial. Número 2, excluir a dedução das parcelas em que foram apontadas diferenças. Para fins de cumprimento por artigo 872, declaro que as diferenças de comissões deferidas possuem natureza salarial, mantido o valor da condenação, porém ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Doutora Camila, com a palavra. Marina. A doutora Marina. Obrigada, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Com relação ao recurso da reclamada, gostaria só de frisar 2 pontos para ser mais breve. O primeiro, de respeito ao deferimento de diferença de diárias. A sentença ela se baseou no laudo pericial contábil para deferir essas diferenças. E o que a perita, na época, realizou não está em consonância com as convenções coletivas que, inclusive, foram carreadas aos autos. O que a perita fez? Ela pegou os conhecimentos de transporte, contabilizou quantos tinham num determinado dia e deferiu uma diária para cada conhecimento de transporte. O que a convenção coletiva prega? Que era o valor de 1,1% do salário base e, posteriormente, 2,2% por dia, não por viagem. Então, esse ponto foi expressamente impugnado quando o laudo foi disponibilizado para as partes. Entretanto, a perita não modificou esse ponto e a juíza acatou. Então, queria só que os ilustríssimos desembargadores verificassem esse ponto. Com relação ao período pré-lei 12.619, que foi arbitrada uma jornada, considerando que havia, sim, um controle efetivo de jornada, ou, ao menos, possibilidade de fazê-lo, queria só destacar o seguinte, a confissão real do reclamante. Porque a sentença ela deferiu esse ponto única e exclusivamente por causa do disco de tacógrafo. Nessa época, o autor, que era motorista carreteiro, trabalhava na Operação Samarco, e, quando inquirido se havia conferência de disco de tacógrafo pela Samarco, eu friso, não era nem pela Usifast, ele disse que não havia. Então, eu chamo a atenção da confissão real dele, porque a gente tem que se ater às provas carreadas aos autos. De fato, não era feita essa conferência pela empresa em momento algum no período pré-lei. Não havia nenhum tipo de conferência de jornada. Em decorrência disso, eu pugno pela consideração, validação do artigo 62 para esse caso e que sejam consideradas as convenções coletivas da época, só para esse período pré-lei. Pois não. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Eu analiso aqui a partir da vigência da Lei 12.602 de 2012, em 16 de junho de 2012, em que acrescentou o artigo 235A a 235H a CLT. Passou a ser obrigatório o controle de jornadas dos motoristas profissionais. Antes disso, no entanto, cumpre-nos perquirir se havia fiscalização da jornada do autor que afastasse a aplicação do artigo 62, inciso 1º. Inicialmente, cumpre ressaltar que a exceção a que alude o artigo 62, inciso 1º, abrange apenas atividades externas incompatíveis com o controle de jornada, estabelecendo
apenas presunção de que os empregados que assim laboram não estão sujeitos à fiscalização do controle de horário. Não se aplica o referido dispositivo consolidado aos casos em que, a despeito do labor externo, existe possibilidade de fiscalização do horário. Cito o depoimento pessoal do autor, o preposto, e conforme termo de audiência sugerida pelo juiz, a utilização da prova prestada em razão da similitude das condições de trabalho, corresponde aos depoimentos já prestados no processo 12.497/2013, em trâmite da primeira vara, como que o autor anuiu, prestigiando o princípio da celeridade. Aí tem a testemunha Clélio, eu cito o depoimento dele, depois a testemunha seguinte, incumbia a reclamada a prova de que era impossível a fiscalização da jornada do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar do tacógrafo, por si só, não ser apto à mensuração da jornada cumprida pelo motorista, ficou demonstrado que o veículo conduzido pelo obreiro era dotado de rastreamento via satélite, conforme salientado pelo preposto, está no depoimento preposto. É de conhecimento ordinário que o localizador via satélite informa a qualquer hora onde está o veículo, se estacionado em movimento, se na rota, etc., o que torna plenamente viável a reclamada a efetivação do controle. Então, no período pré-lei, como frisado a tribuna. Cito a perícia, conta a jornada fixada, foi fixada a jornada, porque era possível o controle, seja no período anterior à vigência da lei, seja no posterior, não há nada a modificar, pois está amparado no laudo pericial, realizado por perito de confiança do juiz, de acordo com os relatórios de rastreamento diário de bordo. Como alegado, havia divergências em razão das ocasiões em que o diário de bordo que o autor declarou corresponder ao início e fim da jornada. Os relatórios de rastreamento, porém, a ilustre vistora apurou que os horários eram muito variados e, levando-se em consideração tais circunstâncias, fixou uma jornada média. Tempo de espera. Não computado na jornada habitada pelo expert, o preposto da ré confessou que era de 1 hora e 30 minutos, sendo que a testemunha ouvida a rogo da ré afirmou que poderia chegar a 2 horas. E algumas empresas, portanto, deve ser mantido o tempo de 1 hora e 30 minutos habitado na origem, já que é razoável e consentante com a prova oral. Está mantendo o voto, não é, doutor? Nesse ponto, sim, só mais um ponto, senhor presidente, que diz respeito às diárias, que foi levantada aqui, as diferenças de diárias. Eu vou só citar a minha conclusão aqui. Verifique-se a metodologia adotada pelo perito observou os critérios das convenções coletivas, sendo apurada uma diária para cada dia, nos termos dos esclarecimentos transcritos. Então, com a devida vênia, senhor presidente, eu estou mantendo o voto como proposto originalmente. Pois não. Desembargador Lucas. De acordo. Eu também estou de acordo, está detalhado no voto, e proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão anunciada pelo eminente relator. Muito obrigada. Pois não. Próximo. Agora passando para a pauta, doutor Jales, no 7 da pauta, inscritos. Doutor Alisson Diogo Quaresma, pelo recorrente reclamante, e doutor Rafael Carlos da Cruz, pela recorrente reclamada. Número 7, doutor Jales. Da pauta, senhor presidente. 10.218, recurso. Inicialmente, eu acuso recebimento de memorial de ambas as partes. É o processo 10.218, Wagner, Luciano e Valo Rec. Não é 10.138. A minha proposta de voto Não é 10.138, não? é conhecer de ambos os recursos ordinário e adesivo, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito negar-lhes provimento. Então, é a minha proposta, senhor presidente. O 7 está outro. 7, doutor Jales. Estou olhando o doutor Sebastião. Obrigado. Olhando para mim. Então, essa proposta do doutor Jales, eu passo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Muito bom dia a todos. Cumprimento o senhor desembargador presidente. Estendo o cumprimento aos demais desembargadores presentes, especialmente o desembargador relator, doutor Jales, demais desembargadores votantes, doutor Lucas e doutora Maristela, que nos acolheram aí no seu gabinete para os despachos memoriais. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários presentes, especificamente meu colega doutor Rafael, que é advogado da Valorec, colega inclusive de formatura. Pois bem, o processo, desde já pedindo vênia, né, ao voto, a proposta de voto do doutor Jales, esse que diz respeito à garantia de emprego em vias de aposentadoria. Né, garantia essa prevista na convenção coletiva dos trabalhadores de Belo Horizonte de Contagem. Né. A cláusula da 18ª, ela vai dispor que o empregado faz jus à garantia de emprego se estiver faltando até 18 meses
para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição ou ela especial, né? Aposentadoria por tempo de contribuição especial, que é a hipótese dos autos aqui, que se dá, no caso, quando o empregado atinge aí os 25 anos de tempo de contribuição especial. A convenção coletiva, nessa cláusula 18ª, ela prevê lá 4 requisitos, né? No entendimento aqui da parte autora agora recorrente, todos eles foram atendidos a contento e sem qualquer discussão aqui no entendimento desde já, novamente pedindo vênia a propósito de voto do doutor Jales. Mas o funcionário necessita ter, primeiramente, os 2 requisitos, mínimo de 5 anos de empresa e estar a 18 meses de completar os requisitos para aposentadoria. Sabe? Então, quanto a isso aí, deu fato inequívoco, o funcionário tinha mais de 24 anos da empresa, né? Então, preencher tanto o requisito dos 5 anos, quanto estar a 18 meses e se aposentar. Os outros 2 requisitos aqui, que são exigências da convenção coletiva, é o comunicado por escrito que o funcionário deve fazer, e aí fica aquela discussão se o comunicado foi feito no curso do aviso prévio ou ainda até o último dia trabalhado, no caso, e na hipótese dos autos, o funcionário, né, o ex-funcionário, fez o comunicado à empresa da sua condição de estabilidade no último dia trabalhado, mais precisamente no dia 1º de março de 2018. Esse comunicado foi recebido pela empresa e está colacionado aos autos juntamente com os documentos da petição inicial. Então, tem lá um funcionário da empresa que recebeu esse comunicado por escrito. Após esse comunicado por escrito, eu vou entrar no 4º requisito, que é a exigência da cláusula 18ª, o funcionário deve comprovar o seu direito por escrito em até 60 dias. O que foi feito também a contento, na medida em que ele providenciou a notificação extrajudicial, carregada de documentos suficientes a demonstrar o seu direito aí à aposentadoria especial, que ele estava em vias da aposentadoria especial. Essa notificação foi recebida na empresa no dia 7 de março. Então, nós temos dispensa, último dia trabalhado no dia 1º de março, notificação extrajudicial recebida pela empresa no dia 7 de março. Além disso, como se não bastasse isso, o ex-funcionário comunicou, né, fez uma ressalva lá no seu TRCT, quando da homologação do acerto rescisório, no dia 9 de março, também fazendo constar lá cláusula 18ª da CCT. Então, todos os requisitos atendidos, a gente passa a verificar, então, a matéria previdenciária que está como pano de fundo nessa questão aqui, nessa relação de emprego, né? A questão previdenciária aqui, para nós aqui, intérpretes da Justiça do Trabalho, cabe fazer uma diferenciação, isso é muito importante que seja observado, peço para que Vossas Excelências divirjam ainda a proposta de voto do relator nesse sentido, porque uma coisa é observar a questão da insalubridade para fins trabalhistas, outra coisa, a insalubridade para fins previdenciários. E em se tratando em níveis de ruído acima dos limites da legislação, né, a questão previdenciária aqui que se eleva, que deve ser elevada, é que basta que conste no PPP, a declaração da empresa, de que os níveis de ruído estão acima dos limites de tolerância para que esse empregado ou segurado do INSS faça jus ao benefício da aposentadoria especial. Eu colacionei ao recurso recortes aí do perfil profissional do PPP, né, do reclamante, onde constam lá todos os níveis de ruído acima dos limites de tolerância. E essa matéria está bem pacificada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, né, sobre o número 634.335, essa matéria foi pacificada no âmbito do STF, sabe? E foram lá, ficou definida uma tese relacionada a esse tema, que para nós aqui no âmbito trabalhista cabe observar também, né, que na hipótese de trabalhador, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário do PPP, no sentido da eficácia do equipamento de proteção individual EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Então, basta que esteja no PPP, emitido pela empresa, níveis de ruído acima dos limites de tolerância para que o empregado faça jus à aposentadoria. Importante observar que da notificação extrajudicial enviada pelo ex-empregado, ele colacionou o PPP emitido pela empresa. E outro aspecto mais interessante ainda, que o único vínculo empregatício desse recorrente fora com a Valorec, a recorrida aqui nesse aspecto também.
Então, impossível que a empresa falar que não sabia do tempo de contribuição ou mesmo não saber dos níveis de ruído por ela, né, incluídos lá no PPP. Então, que toda a documentação que foi enviada foi mais do que suficiente para a comprovação de que o empregado estava em vias de aposentadoria. Entretanto, como se não bastasse todos esses argumentos, a sentença da magistrada de primeira instância fundamentou na improcedência dos pedidos, arguindo que o ex-funcionário não juntou documento oficial do INSS com a contagem de tempo, o que, em nenhuma linha da cláusula 18ª ou de toda a convenção coletiva, a gente vê isso como exigência. Não há exigência de documento do INSS. Apenas fala que é necessário que o funcionário comunique à empresa e comprove no prazo de 60 dias a questão do seu direito à aposentadoria. Então, peço para que Vossas Excelências estejam atentos a essa questão previdenciária, porque, se não tivermos aqui um entendimento da questão previdenciária, realmente o processo está fadado em procedência. Então, peço para que divirjam do eminente relator, desde já pedindo o vênio ao mesmo, e que seja dado provimento ao recurso para o reclamante. Se não for possível a reintegração, que é o que eu pleitei aqui, o reclamante, que seja possível, então, a indenização, que também tem previsão, tem guarida na cláusula 18ª da Convenção Coletiva de Trabalho. Pois não. Muito obrigado. Passa a palavra ao advogado, que fala pela reclamada agora. Bom dia. Cumprimento todos os desembargadores na pessoa do presidente, cumprimento o representante do Ministério Público, cumprimento todos os colegas advogados, em nome do meu colega que acabou de sustentar na tribuna. Bom, aqui no caso dos autos, a questão versa apenas com relação à convenção coletiva, né? A estabilidade. No caso dos autos aqui, destaca-se que, em momento algum, o reclamante comprovou que estava em vias de aposentadoria, né? Dos autos não encontra nenhum documento, né, do órgão responsável comprovando a condição de pré-aposentadoria. Registra-se ainda que considere que o reclamante tenha elaborado em condições insalubres, como ele falou aqui na tribuna agora há pouco, o PPP, por si só, não comprova essa questão à aposentadoria especial, pois o referido documento ele tem que ser submetido à análise da Previdência Social, conforme o artigo 68 do decreto do 3048 de 99, para inclusão ou não dessas informações no cadastro do trabalhador. Não é à toa que a norma, né, ela estipula o prazo de 60 dias para que o empregado, após a comunicação à Previdência, após a comunicação, comprove a empresa. Pontua-se, na verdade, que os casos a serem considerados para fins de aposentadoria especial e os fatores de conversão aplicáveis possuem regulamentação própria e devem ser realizados pelo órgão específico, e não pela empresa ou pelo empregado, tampouco por essa especializada. A própria lógica do artigo 60 dias é um prazo mais que suficiente para que ele entre com a documentação e requeira, né, a contagem pelo INSS para ele apresentar para a empresa o documento idôneo. Já pensou a Valorec com mais de 4.000 empregados, tendo que avaliar PPP de todos os empregados para avaliar se ele tem ou não aposentadoria especial? E mais ainda, já pensou que se o próprio INSS não reconhece o direito, como é que fica a situação, né? Bom, com relação a isso, eu vou me citar a questão dos memoriais que eu já entreguei também. E só reforçar a questão da justiça gratuita do reclamante, porque ele recebia salário superior aí ao teto da Previdência, 40%, né? E até as verbas rescisórias dele eram bastante superior, se não me engano, era mais de R$100 mil. E, assim, a questão da justiça gratuita não ficou comprovada nos autos. Obrigado. Então, eminente relator. Senhor presidente, aqui, como Vossa Excelência sabe, quando é requerida essa garantia provisória do emprego, de vésperas de aposentadoria, nós sempre olhamos o processo com devido cuidado, porque é um trabalhador que já cumpriu longa parte do seu período de trabalho e é um direito que não pode ser negado. Mas, no caso aqui, o problema exatamente é a prova que é ônus do reclamante. O reclamante tinha que demonstrar no processo que ele estava naquele período de pré-aposentadoria. A respeitável sentença, vou ler só um trechinho pequeno aqui que fundamentou o meu voto. Veja-se que o documento CNIS IDB1A4853 não contém elementos suficientes para assegurar ao autor a garantia de emprego pré-aposentadoria prevista na CCT. Veja-se, inclusive, que nele há registro somente a partir da competência 8/2006 e consta o seguinte indicativo: exposição a agente nocivo informado pelo empregador passivo de comprovação, revelando, portanto, que tal documento é inconclusivo quanto ao efetivo preenchimento de condição estabelecida na norma coletiva. O que eu acrescentei de fundamentos aqui? Se existia dúvida, o reclamante poderia
ter requerido, no processo do trabalho, uma perícia. Fizesse uma perícia, então poderia ser, toda essa matéria que está sendo levantada agora, podia ter sido definida numa perícia técnica se ele tem ou não tem. Agora, essa entrada em juízo, essa propositura da reclamação sem a prova, que era ônus dele, resultou no que aconteceu. A justiça, a meritíssima juíza, considerou não provado. Eu não sei se ele tem ou não. O que ele devia fazer neste processo é a prova que ele tem esse tempo de serviço. Ele trabalhou lá os 24 anos, tem, a partir de 2006 tem anotação, mas não tem o resto. Então, o problema aqui é de falta de prova do fato constitutivo. Então, por essa razão, senhor presidente, eu mantenho minha proposta de voto como foi anunciado. E só acrescentando, o ilustre procurador da reclamada fala em relação ao salário do reclamante de R$ 7.000, mas ele firmou declaração sobre as penas da lei, que está desempregado e necessitado, e eu acho que, nesse caso, não tem como negar. Estou concedendo aqui a assistência judiciária, estou indeferindo, a meritíssima juíza concedeu, e eu estou mantendo a assistência judiciária. Desembargadora Maristela. Eu tive uma dúvida imensa, até fiquei tendente a pedir para retirar o processo de pauta, mas eu estou entendendo que, se o reclamante tinha 60 dias para comprovar o direito dele à aposentadoria especial, ele teria que ter recorrido à Previdência Social, e ainda que a Previdência Social não tivesse deferido para ele, dado para ele alguma certificação, ele poderia ter pedido o adiamento da audiência, e o órgão administrativo competente para declarar se o segurado tem direito ou não à aposentadoria especial, para mim, é o INSS. Muito embora na norma não tenha nada escrito nesse sentido. E ele também está transferindo para o judiciário trabalhista, que nem competência tem, para falar se ele reúne os requisitos, a obrigação de falar se ele tem ou não. Essas normas, eu até conversei com a minha irmã, que ela é perita do INSS, é muito complicado o juiz falar que ele tem direito. E se ele descumprir o ônus da prova, eu acho que, infelizmente, ele não tem direito a essa estabilidade. Pois não, doutor Lucas. Só acrescentando, senhor presidente, o doutor Maristela falou, eu acho que, nesse caso, o reclamante tem direito a pedir uma perícia técnica. Também. Se ele tivesse pedido uma perícia técnica, o juiz teria mandado, então a coisa seria resolvida. Ele descurou do ônus da prova, realmente. Doutor Lucas. Pelos mesmos fundamentos, acompanho o relator. Então, o resultado é unânime, conforme já anunciado. Ele fica com dó, né? O próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 21 da pauta, inscrito doutor Edson Antônio Fiuza Gautier, pela recorrida. Pois não. Esse caso aqui é Júnior e Matsuda. Isso. Eu refiz esse voto, apreciei algumas ponderações do colega, e nós já debatemos isso aqui na sessão. Tem aí está no sistema o novo voto, e eu estou adotando o entendimento do juiz de primeiro grau. Estou negando provimento, até para evitar aquele risco de ter uma duplicidade de ações para uma mesma demanda. Então, a minha proposta é negar provimento. Doutor, aguarda eventual voto divergente? Pois não, e agradeço a gentileza de Vossa Excelência alterar a nossa sustentação oral. Muito obrigado. Qual é o número, senhor presidente? É o 10.929, é o 21 da minha pauta. Meu Deus, agora estou na pauta. Júnior César Matsuda. Isso. Estou de acordo com Vossa Excelência. É um assunto que gerou alguma hesitação na turma, mas agora está pacificado o entendimento. Aquele da produção antecipada? É. Ah, tá. Eu estou acompanhando o relator. Então, a decisão é unânime. Então, negócio provimento é pretensão recursal do autor, né? Negócio provimento. Obrigado e com licença. Pois não. Obrigado. Próximo. Passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 9 da pauta, inscrito doutor Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino, pela recorrente. Número 9 da pauta, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, pela ordem, tem um requerimento de adiamento desse processo. Eu estou indeferindo porque há outros advogados constituídos por ausência do advogado. Estou mantendo o julgamento para hoje. Mantendo o julgamento, né? É Neide Aparecida e Caixa Econômica Federal, não é isso? Correto. Tá certo. Quanto ao não adiamento, em razão disso, eu também estou de acordo. Fica indeferido o adiamento. Pode ler a proposta de voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotada condenação imposta à empregada a quantia de R$ 5.885, referente ao adiantamento de férias,
reduz o valor da condenação para R$ 25.000 e o das custas para R$ 500. Como voto? O recurso é da reclamante? É, porque aqui é uma... Sim, mas o que está decotando? Eu estou decotando umas férias. Umas férias foi descontada dela. Então, mas espera aí. Em dobro. O recurso é da empresa, da empregada, você está tirando direito dela? Não. Não, porque aqui é uma inversão, né? Há uma inversão dos polos aí. Me parece... Porque às vezes eles colocam errado. Pela ordem, Excelência, só para esclarecer, porque foram 2 processos, um pela reclamante e o outro pela reclamada, foram anexados e julgados conjuntamente. Ah, tá. Então... Na reclamação trabalhista, restituição de valores a reclamado. Na reclamação trabalhista 10.026, 2017. A autora, que é a Caixa, insurs contra... Isso. Aí eu estou, nesse processo, eu estou deferindo aí a... Para não devolver o adiantamento, né? Então, porque no primeiro momento foi a condenação em prejuízo, né? Decotar, decotando a devolução. Agora entendi. É por causa do... O doutor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da turma julgadora, representante do Ministério Público do Trabalho, servidores deste tribunal, nobres colegas, um bom dia. Esclarecendo apenas o pedido de adiamento, nesse processo atuou eu e mais um outro advogado, um advogado mais experiente, que inclusive foi diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, aposentou lá, e como ele debruçou esse caso, ele fazia questão de estar aqui e estava com uma viagem marcada. Mas eu me coloco em competência também de realizar a sustentação oral, em virtude da negativa do adiamento, que eu acredito que não haverá prejuízo. Isso. Pois bem, esclarecendo também outro ponto, a reclamante empregada ingressou com uma ação trabalhista solicitando a reversão da demissão por justa causa e, por sua vez, a Caixa Econômica Federal também ingressou na Justiça do Trabalho solicitando a devolução de um adiantamento de férias que ela supostamente teria recebido. Esses processos foram unificados em um processo só, gerando uma única sentença e, por isso, também gerou um único recurso para essa turma. No recurso, a gente pede a revisão da sentença no que diz respeito à reversão da justa causa. Entendemos que há, sim, critérios para a reversão da justa causa. Data máxima vem o entendimento do eminente desembargador relator e, por sua vez, o que já foi deferido, pedimos que acompanhe o voto do relator no sentido de também ser indevida a devolução desse suposto adiantamento de férias. No que diz respeito à reversão da demissão por justa causa, vale aqui uma explicação com relação a normas da própria Caixa Econômica Federal. O que acontece é que essa funcionária ela adentrou no corpo da Caixa Econômica em 89, ou seja, trabalhou lá por quase 30 anos, em média, certeza, 26 anos. E, durante o labor, havia uma norma interna da Caixa, a norma a RH 98, versão 4, onde dizia expressamente na norma: a rescisão de contrato de trabalho por justa causa é nula se ocorrer em data posterior ao envio ao INSS do requerimento para concessão da aposentadoria por tempo de serviço. Ela requereu a sua aposentadoria e foi concedida aposentando-se em 2014. Em 2015, ela aposentou e continuou trabalhando na Caixa. Em 2015, em janeiro de 2015, fazem uma alteração nesse regimento da empresa, onde passa a dispor que seria possível a justa causa para empregados aposentados, mesmo em aposentadoria por invalidez. E aí, em fevereiro do mesmo ano de 2015, ela é dispensada por justa causa. Ora, se tinha uma norma que falava que é nula a demissão por justa causa em data posterior ao envio ao INSS do pedido de aposentadoria, quando ela se aposenta em 2014, efetivamente, aposenta-se por tempo de contribuição e
ainda vigente essa norma que diz expressamente é nula a demissão por justa causa em período posterior ao envio, entendemos que aí nasce uma segurança jurídica para ela e uma garantia de que ela não pode mais ser dispensada por justa causa. A mudança desse regramento interno da Caixa Econômica Federal, um mês antes da demissão por justa causa dela, momento muito posterior à sua efetivação de aposentadoria, geraria uma retroatividade dessa legislação para prejudicar o trabalhador, infringindo aí normas do princípio da proteção, segurança jurídica e retroatividade e, inclusive, da aplicação da lei mais benéfica ao trabalhador. E mais ainda, mesmo que se aplicasse esse novo regramento, esse regramento diz tão e exclusivamente que a aposentadoria por invalidez não impede a demissão por justa causa. E nada fala da aposentadoria por tempo de contribuição, que foi o caso dela. Então, nesse sentido, a aplicação dessa norma impede que ela seja demitida por justa causa. E não há que se alegar, como alegou na sentença, que a reclamada sequer juntou esse regramento, porque nós esclarecemos na petição inicial que nós não tínhamos acesso a esse regramento, apesar de conhecer o teor dele, pedimos a intimação da Caixa Econômica, que é quem detém toda essa documentação, para que fosse juntado esse documento aos autos. Na contestação, a Caixa não só não junta esse documento, como em momento nenhum impugna o teor do regramento que nós colocamos na peça inicial. Ao contrário, confessa dizendo que, no momento da demissão por justa causa, já havia outro regramento a ser aplicado. Então, nesse caso, entendemos que, por si só, seria suficiente para a reversão da justa causa e mais, adentrando ao mérito da conduta e avaliação se caberia ou não a justa causa neste caso, estamos falando de uma empregada que trabalhou na Caixa por 26 anos, sem qualquer mácula no seu trabalho, nunca infringiu nenhuma outra resolução, após aposentada, comete um fato que, de fato, ela confessou que fez determinada ação, mas que, comprovado, inclusive no inquérito administrativo, que tal ação não gerou qualquer prejuízo à empresa ou a terceiros. Isso ficou comprovado no inquérito administrativo que gerou a justa causa e ficou comprovado também por testemunhas que atuaram no processo administrativo. Ou seja, a Caixa Econômica Federal não sofreu qualquer prejuízo pela atuação dela. 26 anos de carreira na Caixa Econômica, aposentada, comete uma infração que não gera qualquer prejuízo e é demitida por justa causa. Lembrando que a testemunha ouvida deixou bem claro que já atuou em outros processos disciplinares e que o caso dela, a demissão dela por justa causa, foi incomum, porque no caso dela, o máximo que já se viu foi suspensão por 30 dias, sendo totalmente desproporcional à conduta da empregada. Nesse sentido, peço que seja mantido o voto do eminente relator no que diz respeito à impossibilidade de devolução desse valor, mas que seja revisto esse posicionamento com relação à reversão do ônus da demissão por justa causa, entendendo que é cabível, sim, interpretar como rescisão indireta do contrato de trabalho ou, pelo menos, a continuidade dela ao trabalho com todos os benefícios. É isso que se espera. Eu agradeço. Eminente relator. Não, senhor presidente. Aqui a impugnação, sim, é a questão da dispensa por justa causa. O fato é que ela deu o ensejo, a ruptura do contrato de forma motivada por manipular de forma indevida recursos da reclamada. A norma que se refere ao procurador da reclamante, a norma interna RH 0098V11, não contém qualquer vedação à aplicação da pena de justa causa a empregados cuja aposentadoria já tenha sido concedida, o que é suficiente para afastar a nulidade da dispensa pretendida pela obreira. Sem entrar na discussão de que foi juntado, que não foi juntada, nós analisamos. Isso porque tal vedação representaria situação atípica, a qual, por isso mesmo, depende de previsão expressa. Em síntese, senhor presidente, eu estou mantendo aí a justa causa que foi aplicada à obreira. Pois não. Segundo votante, doutor Lucas. Acompanho o relator.
também estou acompanhando, porque imagine se todo trabalhador pudesse usar esse day trade em seu favor. Se não causou prejuízo, gerou benefício para ela. Então, eu estou acompanhando também, ainda que tenha muito tempo, lamentável que tenha cometido esse deslize no apagar das luzes. Eu acompanho e proclamo que o resultado é unânime. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Prosseguindo na pauta, doutor Antônio, no 01 da pauta, inscrito doutor Alessandro Mastrogiovanni Faria, pelo recorrente reclamado. 01 da pauta, doutor Antônio Carlos, para anunciar a proposta de voto. Pois não, só um instante. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na anotação que eu tinha aqui, ele seria o 35, a dúvida só com relação às partes, se é o do Banco Bradesco. Ana Carolina e Banco Bradesco. Tá, ok. 10.023. Tá certo? Então vamos aí. Só um minutinho, senhor presidente. Estou na conclusão. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pelo reclamado. No mérito, nego provimento ao apelo do autor e dou provimento parcial ao apelo do reclamado para limitar a condenação ao pagamento das horas extras pela realização dos cursos Treinet até dezembro de 2015. Determinar que a verba de representação seja apurada com base nos valores pagos aos empregados mencionados na petição inicial, que exerça a função igual ou similar àquela desempenhada pela reclamante. Mantém inalterado o valor da condenação por ainda compatível. Como voto, presidente? Doutor Alessandro. Isso, o voto atende, eu vou apenas aguardar. Né? Segundo votante, eu também estou de acordo, então eu proclamo que a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Tá, boa tarde a todos. Boa tarde. Já é boa tarde? Já é boa tarde. Já é. Boa tarde. Que susto que eu levei, tá bom. O próximo? Daqui a pouco é boa noite. Ainda na pauta do doutor Antônio Carlos, no 33, inscrita a doutora Gilmara Dias Oliveira, pela recorrente reclamante. A pauta de quê? Sua? 33. Vou deixar ele aqui. Vamos lá no 33. Pois não, senhor presidente. Eu, preliminarmente, já declaro que o voto foi adequado, coloquei-me como vencido no que diz respeito aí às vendas casadas e vou à conclusão do voto. Conheço do recurso interposto pela ré no mérito dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação a indenização por danos verais, vencido. Conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, rejeita a preliminar de nulidade suscitada, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TRD, até 24 de março de 2015. A partir de 25 de março de 2015, a correção será pelo IPCAE. Mantido o valor da condenação por ainda compatível. Como voto? Doutora Gilmara, para sua sustentação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nesse processo aqui, eu chamo a atenção dos senhores em relação à própria ata de audiência. No dia 7/6 do ano passado, na segunda vara de contagem, o magistrado Marcelo ele realizou uma audiência de instrução com a mesma reclamada. No dia 11/6, dias após, ele fez essa audiência desse presente processo. Se a gente pegar as duas atas de audiência, a gente vai notar que é exatamente a mesma ata. Inclusive, nem a audiência do dia 7/6 era uma reclamante, e esse aqui nós estamos falando do Leandro. Inclusive, até o erro material mesmo de a reclamante ou reclamante, nem isso foi alterado. Nesse processo aqui, foi aceito por ambas as partes a utilização de prova emprestada, unicamente de prova emprestada daquele processo realizado no dia 7. Só que o doutor magistrado pegou a ata integral do dia 7, que era da reclamante Roseli, e colacionou no presente processo. Inclusive, naquele momento, o reclamante Leandro não foi ouvido
e foi pego o depoimento da Roseli e colacionado no processo do Leandro. Se pegar as duas atas, vão ver que não tem nenhuma linha, nem vírgula diferente. Então, o magistrado, o excelentíssimo Marcelo, ele deu a mesma sentença para ambos os processos. É por isso que tem a nulidade, o pedido de nulidade da sentença, porque não foi ouvido o senhor Leandro naquele momento e ele pegou até as confissões da Roseli e aplicou nele. Ultrapassada essa questão, o processo da Roseli, que é exatamente a mesma ata do presente processo aqui, ele foi reformado totalmente na 4ª turma. Então, ultrapassada essa preliminar de nulidade da sentença, o que a gente requer é que seja dado o mesmo entendimento para ambas as atas, que são idênticas. Que no da Roseli, na 4ª turma, foi desconsiderado todos os cartões de pontos, inclusive pelo depoimento da preposta nessa ata, que ela afirma que existe mais de um registro de ponto, quando é o ADM que faz o registro da jornada, que existe um outro registro que não foi colacionado. É o que se requer. Pois não, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Com a devida vênia, processo, como a gente é sabido, é um processo de construção. É uma reconstrução do direito, tido como violado. Com a devida vênia, não foi, de fato, aproveitado os depoimentos, inclusive os depoimentos da parte no processo, tido como testemunha no outro processo, mas feito com critério, com a devida vênia. Consta do termo da audiência que o juiz, se manifestando, acolhe o requerimento do reclamante de utilização da prova emprestada colhida no processo 10.974/2016, com a concordância da reclamada, texto abaixo transcrito. Com a devida vênia, cabe ao magistrado a valorização da prova segundo o convencimento motivado. Ademais, diversamente do alegado, o depoimento pessoal não foi utilizado como confissão, mas apenas valorado em conjunto com as demais provas. Ainda que assim não fosse, nenhum prejuízo sofreu o recorrente diante do efeito devolutivo do seu recurso ordinário, que enseja o reexame completo dos pleitos e matérias discutidas no processo por essa instância revisora. No mais, senhor presidente, como não há impugnação específica, eu mantenho o voto da forma proposta, dizendo que eu não tenho como valorar o que aconteceu perante o juiz da quarta turma. Mas aqui foram analisados os pedidos, as pretensões, de acordo com os termos da lei de contestação e tudo mais. Inclusive, estou caçando aqui a indenização por danos morais e faço do entendimento já manifestado pelos outros julgadores. É como voto, senhor presidente. Doutor Lucas. Eu acompanho o voto do relator, entendendo que esses registros aqui na ata não foram impugnados hora nenhuma, muito menos na audiência, né? Foi um acordo entre as partes que seriam utilizados depoimentos prestados naquele processo. Feita a transcrição, utilizados esses depoimentos, o juiz deu o valor que entendeu correto ali, e eu não vi fundamento para mudar esse entendimento. Eu acompanho o relator. Também acompanho, então proclamo que a unanimidade prevaleceu a proposta de voto anunciada pelo relator. Obrigada. Vamos ao próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 17, inscrito doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, pela reclamada recorrente, e presente doutora Ana Clara Freire Domingos para assistir ao julgamento pela reclamada. É o 17? 17. Ó, doutor Sebastião. Assim, Gilma e Codeme, não é isso? Pois não. Minha proposta de voto, nesse caso, do número 17, um voto longo, detalhado, é a seguinte. Eu estou conhecendo dos recursos e a minha proposta no mérito é negar provimento ao recurso da reclamante e dar parcial provimento ao recurso dos reclamados para excluir da condenação as diferenças salariais deferidas por equiparação salarial e seus reflexos e manter o valor arbitrário da condenação na origem porque é ainda compatível.
É a minha proposta de voto. A inscrição é só da reclamada? Para sustentar. Só aguarda eventual voto divergente? Tem do reclamante? Eu sou do reclamante. É do reclamante, né? Então, eu falo reclamada. Tem a palavra para sustentação. Eu cumprimento aqui os ínclitos julgadores, a excelentíssima desembargadora que também compõe essa turma, membro do Ministério Público, as queridas e queridos advogados e advogadas aqui presentes, e aos serventuários de justiça que aqui sempre com tanta lianeza nos assistem e nos trazem mais segurança e tranquilidade aqui na frequência diária no tribunal. Excelência, aproveito a manifestação pública na sustentação oral para parabenizar aqui e registrar as nossas profaças ao excelentíssimo ex-presidente da OAB de Minas Gerais, doutor Antônio Fabrício, porquanto nomeado ontem a presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. Como é um advogado militante aqui, que muito fez pela advocacia trabalhista, tanto na sua presidência da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, quanto na OAB de Minas, faço aqui esse reconhecimento. Excelência, trata-se aqui de uma demissão, de um DPV, né? Demissão voluntária. E aí, na sentença de primeira instância, não aprove a juíza reconhecer a nulidade dessas demissões. E a gente questiona aqui, na verdade, como apurar essa voluntariedade real do empregado de ser demitido voluntariamente para receber uma indenização revestida da condição, talvez, de prêmio, para que ele possa aceitar essa demissão. Muitas vezes não é objetivo do trabalhador sair do emprego, né? Hoje em dia o emprego está tão difícil, então a empresa, de repente, uma empresa pública que se encerra suas atividades e dá um prêmio de consolação aos seus empregados que ali poderiam ser remanejados ou poderiam continuar exercendo a dignidade que é o trabalho do trabalhador. Então, questionou-se aqui, e na verdade em vários processos, a voluntariedade dessa demissão. E realmente a gente se põe a pensar no que levaria o trabalhador a aceitar esse tipo de coisa, a não ser que fosse uma indenização muito atrativa, e não é o caso, né? E aí eu me reporto de forma análoga àquelas interpretações que se dava a voluntariedade da extinta estabilidade decenal, daquele trabalhador que, a partir da Constituição de 88, poderia, que antes, pouco antes da Constituição de 88, poderia, revestida aí de uma opção que a gente ouve dizer hoje, que muitas vezes o empregador apresentava a folha já com a opção marcada de escolher entre a estabilidade decenal ou o FGTS no ato da contratação, né? De certa forma, foi uma medida que veio para trazer algum alento aos empregadores, mas ele passou ali, em determinado momento, a ter o direito de opção. E o que é questionado é esse direito de opção, se de fato ele decorre da voluntariedade e do desejo do empregado. Eu faço essa analogia porque é muito difícil para a gente depreender o desejo de um empregado de sair do seu emprego voluntariamente por medida de provocação do empregador. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, por óbvio, que aquele empregado que quer se demitir, ele vai lá e se demite. E não é o caso. Ele aqui foi forçado, juntamente com várias pessoas, a assinar esse programa de demissão voluntária. Bom, ademais, traz a esse ato também motivo a nós de desconfiança, com máximo respeito às opiniões em contrário, notadamente aqui, além da sentença, a do eminente relator, a ausência do sindicato da classe, da categoria, na participação dessa demissão, que foi gigantesca, que foi de várias pessoas,
e o envolvimento do sindicato da categoria nessa demissão voluntária. Bom, então o que se requer aqui, Excelência, é a nulidade dessa demissão voluntária, porquanto, no entendimento dessa banca de defesa, realmente, dessa banca de advocacia, realmente a demissão não foi voluntária, eles foram forçados aí a aderir a esse programa. Ademais, requer também o reconhecimento de que traz alguma desconfiança ao processo a ausência do sindicato em toda essa manobra. Por fim, eu peço também para que vossas excelências revejam essas diferenças salariais, ora não reconhecidas pelo relator, e que elas possam, de fato, caso vossas excelências não entendam pela nulidade do programa de demissão voluntária, pedida aqui nessa tribuna, que seja, pelo menos, se mantenha reconhecida essas diferenças salariais. É a sustentação, eu agradeço a vossas excelências, tanto a boa recepção no gabinete de vossas excelências por ocasião do despacho de memoriais e também a atenção ao que dito nessa tribuna. Pois não. Quanto aos cumprimentos do advogado, eu quero aderir, foi meu aluno na pós-graduação da PUC Minas, e ele sempre, o Fabrício, foi muito querido pela sua atuação e bem representou a AB aqui em Minas, então terá um papel importante no cenário nacional. Até aí estamos de acordo. Agora, quanto ao voto aqui, quanto ao PDI, a tese é engenhosa, mas eu não vislumbro como acolher, porque houve a proposta do PDI e essa empresa foi extinta, tem uma lei determinando sua extinção. Tanto que, quando colheu o depoimento da reclamante, ela disse que participou da reunião na Codemig sobre a dispensa, recebeu uma cartilha. Ali era a opção menos pior do que ser dispensado sem receber nada. Então, a matéria é esta, é lamentável o desemprego em qualquer circunstância, mas aqui, como vai ocorrer agora em muitas outras situações do Brasil afora, muitas empresas estão sendo fechadas de ordens estatais, e aí não tem como manter um quadro de empregados, não tem mais a empresa. Não vislumbrei aqui que tivesse havido uma atitude ardilosa, calculada, de modo a surpreender, de modo a enganar a reclamante. Acho que a adesão aqui foi voluntária, sim, estou mantendo a proposta de voto. E quanto ao tema da equiparação, porque havia plano de cargo e salário incabível. Por isso que eu mantenho a proposta de voto e colho voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência na homenagem ao doutor Fabrício e também no voto, porque aqui houve voluntariamente, houve adesão voluntária, e se não houvesse, seria pior. Então, estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Maristela. Também aderindo aos parabéns ao doutor Fabrício e pedindo que o advogado transmita, eu estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator. Doutor Jales, só fica vencido em PCAE, que é o índice de correção. Então, prevalece o voto anunciado, vencido em parte, doutor Jales, contra a correção do IPCAE. Senhor presidente, eu gostaria de aderir também a homenagem ao doutor Fabrício. Pois não. Vamos registrar em ata e comunicá-lo que essa segunda turma o homenageou. Boa tarde, Excelência. Por proposta do advogado. Fica muito feliz, pelo menos com a adesão a essa proposta aí de cumprimentos. Boa tarde. O próximo. Passando para a sessão, doutor Lucas, no 42 da pauta, inscrita a doutora Renata Cristina Ritt Guide, pela recorrente reclamada. Número 42. Doutor Lucas, Doutor Lucas hoje foi poupado, né? Foi não. Agora só tem duas. Ambev, né? Doutor Lucas, proposta de voto. Conheço do apelo, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que o pagamento da pensão mensal, seu processo 12.117, né? Determinar que o pagamento da pensão seja mensal, no valor de R$ 81,62 por mês, enquanto durar a incapacidade laboral do reclamante, conforme laudo médico competente a ser elaborado no momento da execução desse julgado,
reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 2.000, reduzir os honorários periciais para R$ 1.600, determinar que a atualização monetária seja feita a partir de 25 de março pela IPCAE e antes pela TR, nega o provimento ao recurso ordinário adesivo manejado pelo reclamante, reduz o valor da condenação para R$ 20.000. Pois não. Com a palavra, eminente advogado. Boa tarde, excelências. Só por uma questão de ordem mesmo, tinha suscitado ontem, né, a reclamada, ela atravessou uma petição chamando feita a ordem, porque não havia tido intimação da mesma para contrarrazoar o recurso ordinário adesivo. Mas como está sendo negado o provimento, não há prejuízo, doutor. Sim, é só para poder constar, reduzir o valor da indenização, é isso mesmo? Sim. Então, a proposta de voto atende a reclamada. Vou me abster. Pois bem, eu estou de acordo. Sou de acordo. A votação parece que eu estou de acordo. De acordo. Eu estou acompanhando, estou de acordo, doutor. Também, senhor presidente. Só esqueci de anotar minha divergência no IPCAE, então faço nesse momento só no IPCAE. Então, prevalece a unanimidade o voto do eminente relator. Obrigada, boa tarde. Próximo. Ainda na sessão Dr. Lucas, no 43, inscrito Dr. Rafael Carlos da Cruz, pela recorrente reclamada. 46? 43. 43. Alberto e Valorec. Proposta de voto do relator. Conheço dos recursos no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças do adicional noturno para as horas prorrogadas após as 5 da manhã, conforme se apurar pelos cartões de ponto, com reflexos. Também dou provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir os valores dos honorários periciais para R$ 1.600 para cada perícia. Isso. E o resto é reflexo, né? Então, passa a palavra ao eminente advogado. Boa tarde. Boa tarde. No caso dos autos, a reclamada restou condenada ao pagamento de 1 hora e 24 minutos a título de horas intíneres, ao fundamento de incompatibilidade dos horários, né? No caso, a reclamada comprovou que está situada na região metropolitana, em local de fácil acesso. O próprio laudo pericial feito nos autos, né, atestou isso. O reclamante, na verdade, residia em cidade distinta. Ele residia em Conselheiro Lafayette e se deslocava, né, até o ponto de trabalho, a usina. E aí, dado esse motivo, se deu incompatibilidade. Ou seja, o reclamante que optou por laborar distante da empresa. No caso, a condenação nesse aspecto foge até mesmo à questão principiológica das horas intíneres, né? Por isso que a empresa pede provimento, na verdade, para a exclusão do horário considerado como intínere, já que o fornecimento e a condição de ida e volta, nesse caso, era um verdadeiro benefício social para o reclamante e para aqueles que estavam próximos ao reclamante, né, a residência do reclamante. Conflita, na verdade, até com o bom senso jurídico e o princípio da isonomia, o entendimento, né, de condenação da empresa nesse caso. Porque empregados que residem na região aqui próxima e se deslocam até a empresa, às vezes pegam 2, 3 ônibus, não recebem horas intíneres. E, no caso do reclamante que optou por liberalidade, morar em outra cidade, recebe horas intíneres. Nesse aspecto, a reclamante pede para a reforma do julgado. Com relação à questão do horário noturno, a empresa só chama atenção para a questão da cláusula coletiva. O artigo 13 dela negociado coletivamente, afirma que o adicional é pago em 30%, em despeito legalmente, né, previsto 20%, limitando o horário a 22 a 5 horas. Aí, nesse aspecto, a empresa até chama atenção à OJ 24, da turma do TRT 3, que fala o seguinte: é válida a cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo que fixa a duração de 60 minutos, estabelecendo como contrapartida adicional noturno compensatório superior ao legal, sem prejuízo financeiro ao reclamante. Nesse caso, não houve prejuízo efetivo, porque o adicional era de 30%, né, e essa limitação é válida, até nos termos da OJ 24. E, na eventualidade, né, de manutenção do voto proposto pelo relator, eu peço, na verdade, aumente-se para que, cogitada, né, essa hipótese, que seja autorizada a compensação desses 10%, correspondente à diferença salarial.
já que, obviamente, até mesmo pelo princípio da equidade, a suposta ineficácia da norma coletiva diz respeito também à supressão, quanto à contrapartida, que era dos 30% a mais, sob pena de enriquecimento ilícito do reclamante e desestímulo da convenção coletiva. Pois não. Eminente relator? Pois não, senhor presidente. Em relação ao adicional noturno de prorrogação, eu estou seguindo aqui o entendimento que está prevalecendo no TST de aplicar o adicional noturno sobre as horas em prorrogação ou adicional noturno, independente do percentual desse adicional. Em outras decisões foi entendido também que esse percentual maior veio, como nessa convenção coletiva, compensar a redução da hora noturna que não seria aplicado. Mas, nesse caso, estou seguindo o que eu entendo que é o mais moderno posicionamento do TST em relação a essa prorrogação das horas, no qual se aplica o adicional também nas horas a partir de 5 horas da manhã, quando em prorrogação da jornada noturna. Então, estou mantendo nesse sentido. Em relação às horas itinerantes, também atendendo o posicionamento majoritário no TST, que considera que mesmo o reclamante residindo em outro município, presentes as condições previstas no antigo enunciado 90, faz jus às horas itinerantes. A reclamada, como apurado pela perícia, a reclamada fornecia ao reclamante transporte gratuito, o reclamante morava em local que se tornou incompatível o uso do transporte público pelo horário de trabalho do reclamante. Então, o laudo pontuou e mostrou muito bem que havia essa incompatibilidade, não era possível ao reclamante usar o transporte público morando no local em que morava. Então, dessa forma, também acompanhando o levantamento pericial, eu mantenho o voto nesse sentido. Pois não. Eu estou de acordo. Aliás, a reforma trabalhista acabou com as horas initinas, né, um assunto em extinção. Eu estou de acordo. Doutor Jales. Como o processo é de 2016, também estou de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado, excelência. Pois não. Tem mais algum? Sim. Na sessão do doutor Lucas, no 4 da pauta, também inscrito o doutor Rafael Carlos da Cruz, pelo recorrente reclamado. 4, doutor Lucas. Também da Valorec. A situação é a mesma. Se for, a gente só vai fazer a leitura. Não, na verdade, tem horas extras. Horas extras? Isso. Vamos verificar. Doutor Lucas. Senhor presidente, a minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante, dou o provimento parcial da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento dos minutos residuais e seus reflexos, reduzir os honorários periciais para R$ 1.600, em consequência, reduzo o valor arbitrado da condenação para R$ 150 mil, com custas também reduzidas. Pois não. Só vou ressalvar a questão das horas itinerantes, porque nesse aspecto, inclusive, tem confissão real do reclamante falando que ele se valia de meios próprios, ele se deslocava de veículo particular, né? Não era de veículo da condição fornecida pela empresa, o que é incompatível com a súmula 90, né? Na verdade, que ela fala que se valha do transporte fornecido pela empresa. Há uma confissão dele mesmo falando que ele, na maioria das vezes, se deslocava de carro próprio para as dependências da empresa. Eminente relator. A condenação foi baseada na prova pericial que foi produzida aqui, que demonstrou que, evidenciando que a maior parte dos dias trabalhados, a reclamada fornecia transporte para o reclamante. Com base nisso, houve a condenação que eu estou mantendo. Tem um depoimento prestado em outro processo. Como testemunha. Como testemunha. Exatamente. Que o reclamante é escutado como testemunha e ele afirma que ele se valia de veículo próprio, que ele não ia de transporte fornecido pela empresa. Se for isso, doutor Lucas, acho que aí teria que dar provimento, mas eu não tenho certeza do que ele... Tem a página aqui, na verdade, é no... Mencionou lá. Página 658 do PDF.
tem uma alegação que já estava preclusa a prova, mas, de todo modo... Sim. A contestação reconhece fornecimento de transporte, né? Sim. Aí superou. São os dois aspectos. É. E a prova pericial não foi contraditada por nenhuma outra prova. Na prova e a pericial defesa foi reconhece demonstrado fornecimento. Aí não tem jeito. Então, eu estou acompanhando. Doutor... Também estou acompanhando, senhor presidente. Vou ficar vencido só no IPCA, no recurso da reclamada. Obrigado, Ok. Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Alguma inscrição para assistir do processo físico de advogado pessoal. Agora, passando para a sessão do doutor Sebastião, no 9 da pauta, inscrito para assistir ao julgamento, doutor Jairo Boide Vasconcelos Júnior, pelo agravado. Número 9 da pauta, só para assistir, né? Vamos lá. Tem uma P 10.223, número 9. Muito bem. É um processo de liquidação ampla, mas eu estou negando provimento. Analisei com cuidado. Tem 2 processos até envolvendo essa mesma empresa. Estou negando provimento. Doutor Jales. Também, senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência, porque aqui no caso tem até um questionamento desse salário, mas se esse salário aplicado durante todo o período, se atendesse a reclamado, podia até dar reformaço em pé. Estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Maristela. Mas não está abrindo. Agora abriu. É o SN Lavalim? Estou de acordo. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Pois não. Próximo. Agora, passando à pauta física, no 11 da pauta, que é o primeiro da lista de sustentação, relatora a doutora Maristela, inscrito doutor William José Mendes de Souza Fontes, pelo agravante. Pauta física. Agora vai começar o esforço físico, porque terminou. Eu não estou com o 11 aqui da pauta física, não? Engraçado. Doutora Maristela... Alguém tem ele para me emprestar? Eu tenho. Ela imprimiu só os de... Estou de acordo. Aqui, ó. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Bom. Eu estou... Não conheço o agravo de petição interposto pela terceira executada, Companhia Energética de Minas Gerais, por ausência de dialeticidade. Custos processuais pelo executado no importe de R$ 44,26, nos termos do artigo 789-A da CLT. Não estou conhecendo. Esse é o 11? Esse é o... 597-2007? 597. As partes? 00597-2007. Isso. O doutor fala pelo agravado? Pelo agravado, Excelência. Então, aguardo eventual divergente, né? Doutor Lucas? De acordo. Eu também estou de acordo, a decisão é unânime. Muito obrigado. Pois não. Boa tarde. Próximo. Acabou. Vamos julgar, só tem mais um físico, né? Sustentação oral. Sim. O segundo, sustentação oral. O 12... É meu também? Mas não tem divergência, não. Estou de acordo. Tá. De acordo. Então, sustentação oral física, acabou. Agora vamos, então, voltar para a pauta. O que eu faço, doutor Antônio, para liberar, coitado? Vamos liberar o coitado, então. Eu não falei coitadinho, não. Falei coitado. Tá? Porque ele tem trabalho dobrado, né? Ele tem trabalho dobrado. Tá Coitadinho é pior, né? Tadinho dele. Ele hoje foi apertar de todo jeito, hein, doutor Antônio? Apertar da tribuna, apertar dos colegas. Bem, então vamos começar, doutor Antônio, tem toda a razão. No número 28... não, já foi julgado. Já foi, né? é o 44. Aqui o primeiro que tem alguma... o 44 não tem. O 4, né? Na pauta física, não? Na PJE. O 44 não tem divergência. Não tem. O primeiro que tem aqui alguma intercorrência é o número 4. Vamos analisar Aí o número... eu adotei o voto médio, senhor presidente, com relação à indenização por danos morais. E estava em R$2.000, foi habitado por Vossa Excelência, eu estou acolhendo. Então fica aí o voto médio, estou de acordo. O doutor Lucas encampa também, né? Sim. Médio, aí ok. Então fica unânime. Seguindo aqui, o número 7 agora. Deixa eu abrir aqui. Pedir o pessoal de lá, se não tem jeito de segurar esse voto aqui no 7.
Com relação ao auxílio alimentação, data anterior aí ao período que foi considerado verba indenizatória, parece que... Eu estou acompanhando o relator. Isso. Eu fico vencido. Então, vencido aqui o doutor Lucas. A matéria realmente gera essa dúvida. Depois do número 7, vem o número... 19. 19. Então, correu muito até aqui, 19. Número 19. Eu adequei. Acolhi a divergência de Vossa Excelência e fixei as verbas devidas para ele, porque não havia sido pagas. Porque a empresa mandou embora, mas não acertou com ele, né? É porque senão a gente ia obrigar ele a entrar com outro processo, uma confusão danada. Eu acolhi a divergência de Vossa Excelência. Está adequado. Tá bom, doutor Lucas também, né? Mais que razoável. Ok, então fica unânime. Esse é o número 19. Agora o número 22. 22. Só fala que está prejudicado o recurso reclamado quanto... Porque se julgou tudo improcedente, para que tratar de correção monetária? Já adequei isso aí. Já adequou também, então fica unânime, né? Acertei. Esse é o número 22. 22. Agora vamos para o número 24. 24. Você sabe que nos times de futebol não tem essa camisa, né? Não sei porquê. Eu vi essa reportagem, nenhum jogador aceita vestir essa camisa. Não tem gabinete com esse número. Aí a palavra fica o doutor Lucas, é a responsabilidade subsidiária. Eu dei a culpa em vigilando aí, do Estado. Estou acompanhando o relator. Fica vencido, doutor. E olha, está chegando reclamação do Supremo aí nesse negócio.